Bom, caros amigos e amigas, bem-vindas ao programa Cenários Agroecológicos da rede Josué de Castro. Hoje quem participa do nosso programa é o professor Oswaldo Ali. Bem-vindo, Oswaldo. Muito obrigado, prazer estar aqui. Bem-vindo. Num programa Josué de Castro, né? É um desafio, né? Os Cenários Agroecológicos da rede Josué de Castro. É um grande desafio lembrar o saudoso mestre aqui com a gente. Então, Oswaldo, a gente vai falar hoje sobre a questão agrária, a questão ambiental, climática, né? E antes, Oswaldo, eu gostaria que você desse uma palavrinha sobre o que é a questão agrária, a reforma agrária, sim. Porque nós estamos num período eleitoral, e aqui no interior, às vezes, a gente circula por aí e fala de reforma agrária, o pessoal se assusta, fala, ai, o governo vai pegar minha casa, meu terreno, minha chácara, meu sítio. O que é reforma agrária em linhas gerais? Você que trabalha tanto tempo com esse tema, Oswaldo. Então, a reforma agrária ela é uma intervenção do governo federal de acordo com a legislação do Brasil, né? A Constituição Federal fala que a propriedade rural tem que cumprir uma função social. E sua função social ela é medida em três grandes pontos. Primeiro, a produtividade, ou seja, se a propriedade ela é produtiva ou improdutiva. Para isso, existem índices que analisam isso, e a base dos índices são as informações coletadas pelo IBGE, mas, assim, isso é uma informação, um dado que já está bem desatualizado, porque é Censo Agropecuário de 1995, que é a referência, então nós estamos com mais de 30 anos de atraso. Além do que, os outros indicadores são cumprir a função ambiental, ou seja, preservação do espaço rural, das matas, dos rios, do solo, também, inclusive, a questão dos agrotóxicos, né? E, por último, o bem-estar de quem trabalha e de quem vive. Ou seja, a propriedade rural ela também tem que promover bem-estar. E aí, não é qualquer propriedade que é passível de desapropriação. São as grandes propriedades. Essas são as propriedades sobre as quais intervém o processo de reforma agrária. Então, assim, quem estiver ouvindo e for um médio, pequeno proprietário, ele não é o objeto de ação da reforma agrária. Pelo contrário, o Estatuto da Terra prevê que propriedades muito pequenas, chamados minifúndios, deveriam ser objetos de políticas de ampliar a sua área para que se tornassem economicamente viáveis. Então, essa é a reforma agrária, e ela atende a esse critério legal, que é a função social da propriedade, conforme a Constituição Federal. Tá? Obrigado, Oswaldo, obrigado. A gente, às vezes, pega o ônibus aqui de Araraquara, vai para São Paulo e vê tanta propriedade, cana-de-açúcar, área de reflorestamento, aquelas propriedades que a gente perde de vista, não? Quando vamos aqui para o interior, então, Triângulo Mineiro, Goiás, aqueles pivôs centrais, né? Quer dizer, são terras que estão produzindo, né, Oswaldo? Sim, sim. A reforma agrária não atinge uma terra tida como produtiva, cumprindo esses três critérios, que são produção, a função ambiental e o bem-estar. O bem-estar de quem trabalha e o bem-estar de quem vive. Obrigado, Oswaldo. Então, o pessoal já pode ficar um pouco mais tranquilo aí, quem produz e quem ocupa, e a terra está cumprindo a sua função social, não? Oswaldo, como nós podemos associar a questão agrária à questão ambiental e climática hoje? Obrigado. Vamos pegar a relação entre questão ambiental e questão climática no espaço rural, né?
O Brasil ele contribui com aproximadamente 5% para as mudanças climáticas do planeta, para o aquecimento do planeta. Então, o que são as mudanças climáticas? Elas são produto do aquecimento da temperatura do planeta. E isso, ela tem sua origem aonde? Ela tem sua origem na Revolução Industrial. Então, quando a gente vai estudar a mudança climática, a gente vai lá em 1850, quando inventaram o motor a vapor e começa a ver o que foi mudando na temperatura do planeta. E aí você vai vendo como foi esse processo de início do aquecimento. Por que essa época? Porque é quando você começa a ter uma queima de combustíveis fósseis. Ou seja, o petróleo, o carvão e o gás, na medida que são queimados, eles liberam na atmosfera o CO2. O CO2 é a principal fonte de aquecimento do planeta. E quem mais produz CO2 são os países desenvolvidos, os países ricos. O Brasil, com tudo que tem, a contribuição dele é 5%. E isso é uma contribuição, assim, tida até como grande. Mas, se você for olhar os demais países do sul do nosso planeta, a contribuição deles é muito pequena. Então, os países da Europa, Estados Unidos e Canadá, China, Japão, são os principais contribuidores, são os países que mais contribuem para o processo de aquecimento do nosso planeta. Bom, e aí, quando a gente olha, então, no Brasil, aí a gente fala assim, bom, mas quem é que produz a nossa contribuição dos 5%? Aí você chega na agricultura. O uso e ocupação do solo, a mudança no uso e ocupação do solo, ela responde por ter 70% das emissões de gases de efeito estufa no Brasil. Enquanto a agricultura no planeta, no nosso planeta, responde por 20% dos gases de mudança de produção de efeito estufa, no Brasil eles são 70%. Então, o que mostra que, relativamente, o espaço rural é o espaço que mais produz gases de mudança de efeito estufa. E quais são esses gases? Os gases de queima de floresta, de restos de cultivo, o gás nitroso, que é produto da fertilização nitrogenada, e o gás metano. Esses 3 gases são os principais contribuintes para o aquecimento do planeta. O metano, no caso brasileiro, ele tem uma origem na produção de gado, da pecuária bovina, e, em menor parte, dos lixões urbanos. Essas são as principais fontes de metano da contribuição brasileira para o aquecimento do planeta. Então, quando eu olho, aí eu falo, bom, então eu vou olhar os 70% que é a nossa agricultura. Quando eu penso, então, CO2, que é queima, gás nitroso e metano, eu vou olhar o seguinte, o que eu tenho aí? O metano, eu tenho a pecuária bovina. A pecuária bovina ela é uma frente de produção que pressiona principalmente, mas não somente, as áreas que a gente chama de fronteira agrícola. Então, se a gente pegar o sul da Amazônia, existe uma denominação que é chamada o arco do desmatamento, é onde avança a frente de desmatamento da Amazônia. Essa frente do arco do fogo, ela é fundamentalmente formada pela pecuária e também, com áreas mais avançadas, pela soja, especialmente no Pará. Então, aí quando eu olho a agricultura intensiva, que é a agricultura convencional de exportação, ela responde com a fertilização nitrogenada. E também o CO2 por todas as áreas onde a gente tem na Amazônia, no Centro-Oeste, no Pantanal, no oeste baiano ou na região chamada Matopiba, o resto de queimas de cultivo, como se faz com cana-de-açúcar em alguns estados.
toda essa massa de matéria orgânica que é queimada, ela responde, é a maior contribuição nossa, dentro desses 70%, para o aquecimento do planeta. Então, quando você olha isso, você associa um modelo convencional, não só convencional, mas essa agricultura que avança sobre a fronteira, sobre as matas, com a queimada, e mais essa agricultura de produção a pecuária, são as formas que conformam a contribuição brasileira para a mudança climática. Então, assim, aí você relaciona clima, né, e agricultura e questão ambiental. Por quê? Porque a questão ambiental está ligada ao desmatamento. E o desmatamento da Amazônia acaba interferindo no quê? Nas chuvas da região Sudeste e Centro-Sul. A região amazônica ela tem uma importância tremenda para toda a América do Sul. Se não fosse a região amazônica, a região onde nós estamos agora, você em Araraquara, eu aqui em Santos, as pessoas em outros lugares do Sudeste e do Sul do país, essa região seria um deserto. Porque assim, as pessoas são... Aqui a gente não tem um desenho, mas nos 30 graus norte e nos 30 graus sul do planeta é onde se concentra a maior parte dos desertos do nosso planeta. Por que nós não temos isso, no caso da América do Sul, olhando para a parte atlântica? Porque a umidade da Amazônia bate nos Andes e os ventos trazem essa umidade para precipitar no sul do país, na região centro-sul do país e do continente. Então, assim, eu recentemente estive nos vales centrais dos Andes, ali tem regiões que a umidade que chega naqueles vales vem da Amazônia. Então, a Amazônia tem uma importância para todo o nosso subcontinente, para o continente sul-americano. E ela deveria, a exemplo do que foi feito com o Guarani, ser construída como um acordo entre países para sua conservação, porque é ela que permite o desenvolvimento das regiões mais urbanizadas e industrializadas. Para que tenha uma ideia, a gente ainda tem duas agriculturas, duas colheitas por período de chuva. A gente tem uma grande agricultura que a gente chama de sequeiro, que é baseada no ciclo das chuvas, que gera uma produção muito grande de grãos e que não necessita da irrigação. Essa agricultura só existe, esse fenômeno, por conta das chuvas, que vêm da Amazônia. E para que a gente tenha, assim, para dar uma ideia do como é que o desmatamento da Amazônia já impacta nas chuvas. O ciclo agrícola na região centro-oeste e sudeste, ele já está sendo retrasado em 20 dias, o seu início. Por quê? Porque as chuvas estão retrasando 20 dias. No centro-oeste, a precipitação já caiu 20% em média. Significa que nós estamos diminuindo a disponibilidade de água para poder fazer cultivos. E isso tudo cria um problema, porque é um problema aparentemente rural, mas que vai resvalar, vai se refletir na vida urbana, porque de onde vem a água? Onde que a gente capta a água? Essa água permite o quê nas cidades? Então, existe uma conexão rural-urbana que esse processo de mudanças climáticas e desmatamento, esse problema ambiental, gera um problema climático que, por sua vez, gera um problema econômico e se torna uma questão, né, um elemento novo na nossa questão agrária, que é essa conexão clima, meio ambiente e espaço rural. Oswaldo, enquanto você falava, o governo tem tentado interromper esse ciclo, né? A gente vê, por exemplo, o Fundo Amazônia, lá do BNDES, ele está incentivando manter a floresta em pé, por exemplo, não desmatar tanto, criando certificados verdes, remuneração para os agricultores que mantêm a floresta em pé. E a gente também tem visto os SAFs, não?
para a agricultura familiar, que é outra forma de cultivo, não? Que faz o contraponto aí com essa agricultura tradicional. Como você vê este movimento? Ou seja, há saídas, há alternativas a esse modelo tradicional que consome tanta água assim e emite tanto CO2? Obrigado. Eu acho que há, né? Eu considero que existem gargalos, mas existem alternativas. Eu acho que o compromisso que foi assumido pelo governo Dilma lá em 2000 eu acho que foi 2014, 15, numa das COPs, foi recuperar 12 milhões de hectares, né? O BN10 ele tem financiado uma parte, o setor privado, que eu acho que está correto, até porque, né, eu acho que a gente tem uma questão que eu acho que é importante, né, que o Estado brasileiro, ele, por mais que em aliança com o setor monopolista e latifundiário da terra, ele estimulou esse modelo e essa política de desmatamento. Então, é natural e é importante que o Estado também estimule a restauração, né? E a restauração ela pode ser num sentido de restaurar para manter mata, ou ela pode ser uma restauração produtiva numa linha agroecológica, como é o nosso programa, pensando a produção agroecológica e a produção agroflorestal, né? Inclusive o silvopastoril. Então, existe uma modalidade, um conjunto grande de modalidades que podem ser desenvolvidas e que merecem ser desenvolvidas. Para dar uma ideia, os assentamentos de reforma agrária, todos eles, para estar cumprindo a função, a lei, eles têm que ter 20% de área preservada, de APP reserva legal. Esse conjunto de áreas no Brasil, ele é superior ao que a gente tem hoje em termos de parques e reservas criado pelo próprio governo federal. Fazer isso nessas áreas seria de assentamento, seria muito importante porque geraria ocupação, restauraria essas áreas de APP, reserva legal, até porque, desde os anos 2000, o governo federal passou a descontar no processo de desapropriação de terras o passivo ambiental. Então, quando você faz uma avaliação para desapropriação para fins de reforma agrária, você avalia o passivo ambiental da área e você desconta desse valor. Então, se o governo está descontando, significa que o governo vai restaurar. E aí, essa coisa precisa melhorar, esse acordo de políticas públicas, seja do governo federal, dos estados, pensando o restauro. Se for no caso de um restauro SAF, eu estou pensando um restauro com produção. Então, mas para isso precisa remunerar o trabalho. O que a gente vê, inclusive a gente está avaliando alguns projetos de sistemas agroflorestais, de algumas políticas, né? Não do governo federal, mas que tiveram financiamento do Banco Mundial. Em algumas delas, o que a gente vê é que você vendeu uma ideia de SAF, mas, no fundo, a política foi de restauro ambiental e, assim, para alguns interessava ter uma mata, mas para outros eles interessavam também ter produção. Então, essa política ainda ela é muito embrionária. E, por ser uma política embrionária, ela ainda não tem um perfil determinado. Então, hoje, quando você fala sistema agroflorestal, ele pode ser de uma floresta pura a uma integração lavoura, pecuária e floresta, como se vende por aí, né? Quer dizer, que eucalipto com gramínea e grãos ou cultivos do lado, intercalados, se dá uma ideia de um sistema agroflorestal. Talvez na Europa até seja aceito, né? Em Portugal, oliveira com
pastagem é considerado um sistema agroflorestal, né? Mas, pensando nas nossas dimensões, isso não seria propriamente um sistema agroflorestal. Mas existe um coquetel de políticas que precisam ser mais precisadas, mas isso necessita de pesquisa, porque é uma coisa ainda incipiente sobre a qual a universidade se debruça. Mas eu acho que essa política ela é correta. Quer dizer, o BNDES financia, de um lado, o governo federal tem que ampliar o financiamento e aproveitar que ele mesmo tem áreas públicas que necessitam ser restauradas e que pode contribuir muito para o processo de sequestro de carbono e, ao mesmo tempo, gerar renda e trabalho, no caso de assentados, quilombolas e populações tradicionais, né? Oswaldo, quando a gente pensa aqui numa região lá do Piauí, lá no Mato Piba, Tocantins, a gente vê grandes extensões de terras, não? E de cultivos, áreas com milhares de hectares sendo cultivada com soja, algodão, são áreas grandes. Já quando você vem aqui no interior de São Paulo e visita o assentamento Monte Alegre, o assentamento Bela Vista, você vê lotes pequenos, não? E com produção voltada para a mesa. São legumes, frutas, que a gente coloca aqui no PAA na cidade, né? Sim. Então, aí nós estamos falando de dois modelos, né? Dá para avaliar assim, qual deles causa mais impacto no consumo de água, na preservação das florestas e dos rios, um em relação ao outro? Quer dizer, a gente consegue visualizar a diferença entre esses dois modelos? Bom, a gente consegue, né? Eu acho que, assim, quando você olha o Mato Piba, o que a gente vê? A gente vê o prenúncio de um grave problema ambiental, principalmente hidrológico. Por quê? Porque há uma certa leniência, principalmente dos governos de Estado, porque quem responde pela gestão dos rios que não são federais, o que é um rio federal, é um rio que faz divisa entre estados, né, ou corta mais de um estado, esse é um rio federal. Os rios estaduais e os aquíferos são responsabilidade dos estados. No caso do Mato Piba, o que a gente vê é uma total ausência de uma gestão dos estados nisso. Inclusive, quando atua contra os interesses das cidades e das populações que tradicionalmente ocupam essas áreas, que por a própria negligência ou desconsideração historicamente falando, da parte do Estado, essas áreas não foram regulamentadas. Então, as pessoas se encontram como poceiros, estando aí há gerações, mais de 300 anos na localidade, e se veem vítimas de violência na grilagem de suas terras. O que acontece? Na região do oeste baiano, Tocantins, Piauí, Maranhão, o uso de água subterrânea está promovendo o quê? O desaparecimento de nascentes, desaparecimento de trechos de rios, e por quê? O que fazem? Perfuram vários poços para preencher grandes lagoas para mover pivô central. E aí, com uma produção que vai embora em natura e não agrega valor nem gera trabalho. Então, assim, essa situação é uma situação caótica. Se a gente pegar os Estados Unidos, existe um aquífero que, na região central, produtora de grãos dos Estados Unidos, que chama Ogallala. Esse aquífero Ogallala, por uma situação similar à que a gente está tendo no Mato Piba, hoje ele tem áreas que você não consegue mais fazer irrigação. Então, por se tratar de uma região em semiáridos, essas regiões só conseguem produzir no curto período de chuva, e toda aquela riqueza econômica que existia, aquilo lá decaiu por um problema de gestão da água. E essa é uma situação que a gente tem nessa região agroexportadora.
Então, assim, e os governos não fazem caso, porque existem grandes promessas de investimento privado internacional para construir ferrovias para os portos, para a exportação desses grãos. Só que, assim, como a gente chama, é um ouro de tolo, porque isso não é sustentável. Isso daí vai criar uma crise, né? E essa crise, quem vai pagar é a população que sempre viveu na região, porque quem perdeu seus investimentos ali, abandona, vai embora, vende e tal, né? Ou o Estado faz o Estado desapropriar. Então, assim, a gente tem um problema com esse tipo de agricultura lá. Em outras regiões, o que a gente tem? Por exemplo, a gente tem, no caso de algumas regiões, um problema que é o maquinário pesado, que passa várias vezes numa área de cultivo, ele acaba compactando o solo e ele impede a infiltração e armazenamento de água e a recarga da água dos rios, do solo e do aquífero. Isso começa numa bacia a criar problemas futuramente de abastecimento. E aí, como é que às vezes os agricultores propõem solução? Irrigação. Em vez da gente pensar uma gestão de solos, da água de chuva, como é que isso pode ser combinado no uso e ocupação de solo, discutir com o governo a questão de uma tecnologia adaptada que contribua para a conservação dos solos, a gente vai acentuando e agravando os problemas. Então, essa situação você às vezes não vê numa agricultura familiar, né? Mas você tem também uma necessidade de assistência técnica para conservação de solo na agricultura familiar, que às vezes ocorre o mau manejo. Mas ocorre o mau manejo pela ausência de assistência, que não é o caso de um grande produtor, que tem uma assistência de quem vende equipamento, de quem compra a produção dele, tá certo? Esses estão mais interessados na questão imediatista. No caso de um agricultor familiar, cuja sucessão é importante para o bem-estar da sua família, esse tem mais preocupações com a produção. E muitas vezes também carece de um apoio de políticas locais, né? Você tem políticas federais, a gente passou aí um intervalo ruim para o segmento familiar na agricultura, há um esforço de retomada, mas há uma necessidade de um apoio contínuo e maior, né? Elas são sistemas de produção diferentes, inclusive, assim, a agroecologia é uma forma de produção muitas vezes mais funcional à agricultura familiar do que ao próprio grande sistema produtivo convencional, né? Oswaldo, você fez 2 alertas aí. Para quem está lá no Matopiba, deixa eu ver se eu lembro aqui, Matopiba é o quê? Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Para quem está lá nesses estados, que essa grande região chama Matopiba, e tem investimentos privados, áreas com milhares de hectares, 20, 30, até 100 mil hectares cultivados, você tem muito investimento privado lá, né? Então o pessoal lá sabe o que está fazendo. Vamos supor, falta de dinheiro lá não é. Já nos assentamentos, na agricultura familiar, você acha que deveria ter mais recursos, mais investimentos, mais políticas públicas para, o pessoal costuma dizer, estressar, para massificar assistência técnica, extensão rural, investimentos para a gestão da água nesses espaços? Quer dizer, deve ser uma iniciativa de governo, de Estado, tem que ter orçamento. Se você fosse nomeado lá o ministro da Água e olhasse para essas áreas, o que você faria? Obrigado. Bom, se eu fosse nomeado ministro das Águas, eu ia abrir uma tenda do milagre, porque assim, eu acho que é uma coisa necessária você ter um ministério que trate desse tema, porque, veja, qual é o principal eixo da adaptação às mudanças climáticas? É a água. Se a gente for lembrar a crise de 2014, quando o Alckmin era governador, o desespero naquela época era que as empresas fossem embora de São Paulo.
que qualquer iniciativa de coibir ou obrigar a conservar a água, cortar a água, levasse as indústrias embora. Você tem uma ideia, a crise hídrica da Califórnia em 2014 e 15, o governo decretou que o consumo urbano de água tinha que cair 25%. Era para os setores urbanos, moradores, serviços, comércio e indústria. Veja, na Califórnia está localizado o Vale do Silício, né? Esse segmento todo foi obrigado a consumir 25% menos água. Enquanto isso, na época, a agricultura ela era poupada. Houve uma pressão muito grande na Califórnia e o governo e o parlamento aprovou uma lei para regular o uso de água subterrânea na Califórnia, porque é a principal fonte de uso de água para irrigação na Califórnia é também subterrânea, como no Mato Piba. E aí, veja, quando eu comparo essa situação lá e aqui, né, aqui a gente tem grandes usuários, né, eles precisam ser regulados, fiscalizados. A gente tem notícias de equipamentos de irrigação de pivô central que perdem tanta água, acabam consumindo tanta água quanto um sistema chamado de irrigação por sulco, que a água vai andando e vai molhando as plantas até voltar para o rio, né? Esse é um sistema como se eu tivesse desviado um rio, criado um novo rio em formato de cobra, que anda ao longo da minha produção para ir irrigando meus cultivos. É o sistema assim não manual mais barato que tem, né? E aí, veja, quando eu trato... Por que muitos agricultores, principalmente pequenos, usam isso? Porque é a forma mais barata. Porque não tem uma orientação, não tem uma assistência técnica permanente, não tem uma capacitação. E aí eu acho que também tem uma coisa importante, não tem a educação. Então, eu não acho somente que a gente tem que pensar capacitação, assistência técnica, a gente tem que pensar um processo educativo. Porque a lidar com a tecnologia também exige das pessoas um grau de abstração, para que ela possa entender aquele equipamento e poder saber lidar com ele. Né? A gente, quando compra um equipamento novo, a gente tem que ler o manual, aí procura um tutorial no YouTube, e quando tem um filho adolescente ou um neto adolescente, a gente chama eles para nos ajudar a lidar com esse equipamento que a gente comprou. Ora, o agricultor também necessita disso, tá certo? Então, isso não se faz sem trabalhar um processo educativo colado num processo de capacitação que trabalhe as capacidades e as habilidades desse agricultor. E eu diria ainda que, no caso brasileiro, é um direito de reparação. Né? Eu acho que a gente deveria pensar a política da agricultura familiar, da reforma agrária, das populações tradicionais quilombolas, como uma questão de reparação, porque essa população sempre esteve à margem e foi marginalizada pelas políticas públicas, porque este país sempre foi um país excludente. Né? Quer dizer, a escravidão, a lei de terras, né? O golpe que criou a República, a forma como se governava a República, né? Se a gente for pensar essas coisas, isso tudo, até antes de 1988, essa população não fazia parte da preocupação de uma agenda pública de Estado. É com a Constituição de 88 que essas coisas mudam, porque a Constituição fala: o desenvolvimento nacional passa pela erradicação das desigualdades regionais. Né? O desenvolvimento passa pelas propriedades cumprir uma função social, urbana e rural, certo? O desenvolvimento passa pela manutenção de um meio ambiente integral. Todos são responsáveis. Então, veja,
essas questões elas entram na Constituição de 88. E logo em seguida, quando ela é promulgada, o que dizem? A Constituição não cabe no país. Por que não cabe no país? Não cabe no país que historicamente excluía. E que a gente tem uma disputa hoje na sociedade justamente isso, né? Quer dizer, uma sociedade excludente, autoritária, e uma sociedade que inclui e busca trabalhar e trazer à tona as contradições para construir pactos no sentido de um bem viver para todos, e não para poucos, né? Então, eu acho que a política pública ela é extremamente necessária quando se fala de agricultura familiar, assentamentos de reforma agrária, né, e populações tradicionais no Brasil. Oswaldo, você falou aí sobre a participação social, né, e a política pública e institucionalidade. Pensando ainda na gestão da água, nós temos um Conselho Nacional de Recursos Hídricos, nós temos os conselhos estaduais, temos os comitês de bacias. Nós estamos agora iniciando o período de seca, e nós imaginamos que essas questões passam por esses espaços de decisão, de participação social, e sobem até se transformar em lei, em legislação, né? Imaginando aqui para a preservação do aquífero, dos pontos de água, olhos d'água, dos rios, dos riachos, da qualidade da água também, que cada vez se torna um bem mais precioso e raro, né? E como é que nós estamos caminhando nesse processo regulatório participativo, por exemplo? Porque a gente vê alguém utilizando a água do rio e se pergunta, será que essa pessoa tem o direito para utilizar essa água de rio, por exemplo, para lavar o carro, lavar a calçada, quando o rio passa no meio da cidade, usam para várias finalidades. Isso quando está dando utilidade para a água do rio. Em outro caso, jogam detritos no rio e a gente vê e não pode fala para quem eu denuncio ou quem deve estar cuidando dessa gestão, né? Eu gostaria, se possível, que você desse para nós uma orientação sobre como está o estado das artes na gestão da água. Obrigado. Olha, veja, a situação da gestão da água, a gente quase, na época que o Bolsonaro foi presidente, a gente quase teve o caos total na gestão das águas. A ideia era privatizar e criar um mercado das águas, né? Essa é uma defesa do Tasso Gereissati, governador do Ceará. Ele é um defensor da água como mercadoria, né? Da privatização dos recursos públicos. E o governo Bolsonaro tentou aprovar uma lei que criava um caos no processo de gestão no Brasil, desautorizando comitês, criando autoridades que ultrapassavam e atropelavam comitês. Então, veja, e além de tudo, o governo Bolsonaro ele separou quem tinha atribuição de quem tinha orçamento. Então, você vai olhar em várias áreas do governo federal, quem tinha atribuição às vezes não tinha orçamento. O governo Lula, quando entrou, tentou mudar. Mandou um projeto de lei para que atribuição e orçamento se juntassem. A bancada ruralista e a bancada evangélica impediram isso. Então, com isso, a gente fica com um problema de gestão de água para cidades, de gestão de água nos espaços rurais, a própria gestão da transposição. Isso a gente continua tendo um problema de gestão de recursos hídricos. Agora, a participação social é fundamental, o controle social é importantíssimo, porque nós precisamos saber quem é que está usando e como está usando a água, porque a água é um bem comum. A água, como a terra nesse planeta, diferente da fábrica, a gente não fabrica a terra, a gente não fabrica a água. A água ela é um ciclo que vai sendo alterado. A mudança climática está alterando o ciclo da água.
Então, a gente tinha mais dias de chuvas e a gente está tendo menos dias de chuva. E, em alguns lugares, com o mesmo volume. Isso significa que é menos dias de chuva com chuvas mais torrenciais. Então, situações como a gente viu em Ubatuba, Rio Grande do Sul, essas enchentes que a gente está vendo, isso mostra que nós estamos numa situação já emergencial. Ou seja, a mudança climática ela já está em curso e as situações críticas elas estão acontecendo, estão aí acontecendo. Então, é importantíssimo o controle social. E é uma coisa muito maluca, né? Porque a gente, quando vê algumas pesquisas de opinião, a gente vê que a população brasileira defende a preservação ambiental. E quando a gente vê os parlamentares que votam no Congresso, eles votam contra os interesses do povo. Então, vota contra os interesses do povo na preservação da Amazônia, vota contra os interesses do povo na preservação ambiental, no controle da mineração, no controle das barragens. Tudo isso, esta bancada majoritária no Congresso, que foi eleita na herança do bolsonarismo do Brasil, é quem vem promovendo o descaso legal para a gente poder, como país, nação e governo, enfrentar as mudanças climáticas. Tá certo? Então, assim, essa situação, inclusive a gestão social, para poder saber, afinal de contas, hoje, o que faz a Sabesp privatizada? A gente tem a privatização das empresas públicas de água, não somente em São Paulo, mas qual é o controle que a população consegue exercer sobre essas agências, essas empresas? Porque elas priorizam o lucro em detrimento do serviço, porque elas são empresas de serviço. Empresa de serviço deveria ser pública, no caso da luz, da água, e no caso nosso, num país que tem uma matriz de transporte que depende diretamente do petróleo, uma empresa estatal que também tivesse a distribuição de combustíveis. Porque isso tudo implica no custo de vida da vida do povo, quando quem compra só está pensando no lucro. E o que faz no momento seguinte que compra? Demissão em massa. Foi o caso da Enel em São Paulo, que demitiu em massa. É o caso da Sabesp, que já demitiu quase 5 mil funcionários, tá certo? E aí a gente começa a ver um monte de reclamação da população para uma empresa que foi comprada por banco, tá certo? Por fundos de investimento, esses mesmos que têm sido apresentados nos escândalos de corrupção que a Polícia Federal vem mostrando, e esses são responsáveis por hoje por nos vender serviços. E aí começa a aparecer uma série de ligações entre governante, banco, financiadora, certo? Nesses casos que envolveram as privatizações. Essas empresas são para servir ao povo, à nação, não para se servir de nós e dos nossos recursos naturais. Então, eu acho que a participação social em comitês, conselho, ela é fundamental para ter um controle sobre os bens, os recursos comuns que a gente tem, como ar, água e petróleo no país. Obrigado, Oswaldo. Você comentou aí, aqui em Araraquara nós temos, e São Carlos também, nós temos nesse debate aí sobre a venda ou não do DAE. Aqui é o Departamento Autônomo de Água e Esgoto, que hoje ele ainda é vinculado à Prefeitura Municipal, mas está aqui em discussão sobre a venda, a privatização ou não dessa empresa aqui, que é cinquentenária, né? O DAE de Araraquara. Isso deve estar acontecendo também em outros municípios, mas você levanta uma questão que deve permear aí os debates eleitorais nos estados, porque teremos eleições esse ano para deputados, então é importante saber o que o deputado e a deputada candidata pensa, né? O que o governador, a governadora candidata pensam, os candidatos a presidente da República, ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados e por aí afora, né? Então é muito importante essa sua fala para trazer um pouco de luz nessa temática.
Oswaldo, outra coisa que eu gostaria que você lembrasse, a Uniara está organizando um simpósio sobre temas, questão agrária, né, as questões da terra. Me parece que você será um dos painelistas que estará aqui na cidade. Você pode falar um pouco e convidar nossos ouvintes para este simpósio? Obrigado. Sim. Veja, bom, primeiro, assim, obrigado pela chance. Eu acho que a primeira coisa é elogiar a professora Vera Bota, a pós-graduação em Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente e a Uniara por essa iniciativa, né? O nome Simpósio Reforma Agrária e Questões Rurais, ele é extremamente importante, porque praticamente é o único evento no país que mantém o nome Reforma Agrária. Então, por si só, já é merecedor de todo o apoio e parabenização pela organização. Eu colaboro muito com a Vera nesse aspecto, em nome da Associação Brasileira de Reforma Agrária, e também de quando eu trabalhei como professor na pós-graduação na Uniara. Esse ano vão ter temas muito interessantes, né? Nós vamos estar discutindo a questão do problema do cerrado. O cerrado é uma área importante de produção no Brasil, vem sofrendo um processo de desmatamento tão grande, o maior que a Amazônia, o Cerrado e a Caatinga e o Pampa são biomas brasileiros altamente ameaçados, talvez porque não tem uma vegetação exuberante, como muitas vezes se vê na Mata Atlântica e na floresta amazônica. Às vezes a gente acha que não é importante, mas a Caatinga e o Cerrado são importantes fontes de fixação de CO2, ou seja, manutenção do clima no planeta. Além do que, o Cerrado ele tem um papel importantíssimo, porque por estar localizado no coração do Brasil, é no Cerrado que nascem nossos principais rios. Então, a segurança hídrica do Brasil como nação, ele está relacionado à conservação do Cerrado. E é muito interessante, porque a chuva sai da Amazônia, cai em boa parte do Cerrado, que, por sua vez, vai alimentar os nossos rios. Vejam, é um sistema integrado, né? Um bombeamento de água como se fosse sangue, que mantém vivo um coração, que é o Brasil e os países vizinhos, seus países irmãos, em função dos rios voadores, chamados rios voadores. E o Cerrado, como a gente fala, é a caixa d'água, porque é ali que nascem vários desses rios. Então, esse é um tema importante esse ano no simpósio de reforma agrária da Uniara. Um outro tema conexo ao Cerrado vai ser o tema da água. E aí, inclusive, é interessante porque vem um convidado boliviano. Eles estão desenvolvendo um trabalho muito interessante com comunidades andinas, acima dos 2.400 metros de altura, e na perspectiva de manter a segurança hídrica, que é a base de manutenção dessas comunidades. Então, também a abertura, o Sérgio Sauer, que teve na Conferência de Reforma Agrária, Mundial de Reforma Agrária, que teve na Colômbia, onde foi possível para a gente do Brasil tomar conhecimento e contato com diferentes experiências de resistências de populações tradicionais camponesas e agricultores familiares e populações originárias em todo o planeta. Isso é uma coisa muito rica e também, inclusive, porque reconceituou aquela nossa visão, muitas vezes, vamos dizer assim, condicionada de assentamento, que é você chegar, reparte a terra e tem que produzir igual uma propriedade grande, né? Mas não, nós estamos falando de populações que sobreviveram à margem na nossa sociedade e que desenvolveram sistemas e modos próprios de vida. E que a reforma agrária tem que permitir a recuperação desse modo de vida. Eu, uma vez, estava em Barretos, se eu não me engano, numa conversa com vários
com várias pessoas, e dentre dos participantes aparece uma família de indígenas que, historicamente, a tribo deles viveu naquela região, mas eles estavam isolados de outros do grupo deles, e eles resolveram voltar para a região. E aí, assim, eles vieram para a conversa falando que a reforma agrária era uma forma deles acessarem e voltarem à terra. Então, veja, eu acho que é uma coisa muito interessante essa identidade que parte da nossa população no continente sul-americano tem com relação à vida na terra e a relação com a terra. E essa população tem esse direito, porque esse direito lhe foi negado historicamente. A lei de terras e o fim da escravidão e o processo de desenvolvimento do Brasil não reconheceu a essas populações o seu direito à terra e ao território. Então, eu acho que são temas muito interessantes e ricos que a gente vai estar discutindo na semana do 23 de junho, lá na Uniara. Professor Oswaldo Ali, muito obrigado. Obrigado também por esse convite para as pessoas acessarem o site da Uniara e lá se inscreverem nesse simpósio, que, de certa forma, será uma continuação da nossa conversa aqui, para a realidade de outros povos também, de outras situações. E para quem quiser aprofundar essa temática que é tão rica, é tão importante nos dias de hoje. Desde já, professor Otávio, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Nós estamos aqui assim, muito felizes, né, com sua vinda para cá, Oswaldo, e por nos ceder esse tempo e participar do nosso programa de rádio. Prazer. Muito obrigado. Tem um minutinho para as considerações finais. Oswaldo, muito obrigado. Não, eu que agradeço, Jader, é um prazer. Eu acho que é a segunda vez que a gente faz uma conversa, desde que você começou a desenvolver o programa de rádio, né? Eu acho que, assim, a gente precisa levar muito em consideração essa problemática ambiental, né? E, às vezes, a propaganda que se vende, né, é que a agricultura familiar ela é inviável, né? Ela não é inviável. Ela não teve a mesma apoio e investimento público como aconteceu com a grande propriedade no Brasil, né? A grande propriedade ela foi a grande beneficiária do desenvolvimento que o Brasil teve. Né, a média propriedade, mas principalmente a pequena propriedade e os sem terra, esses foram segmentos marginalizados no desenvolvimento. E se existe gente, né, interessada em viver no meio rural, no campo, eu acho que isso é um direito. E é uma reparação que o Estado brasileiro tem que fazer pelo nosso processo histórico. Né? Nosso processo histórico é um processo baseado na injustiça. E aí o branqueamento que houve a partir do século passado, com a imigração de mão de obra, principalmente europeia, né, tenta esconder este passado, mas esse passado vira e mexe, ele aparece. Ele está aí, está exposto, está na rua, está na população de rua, está na população que ocupa, está na população que resiste. E isso, se a gente quer ter um país que viva em paz, sem essa reparação histórica, isso não vai acontecer, porque a gente sempre vai estar em conflito. Né? E, por último, dizer que não dá para ser um desenvolvimento que superexplore homem e natureza. O planeta não aguenta isso. Nosso planeta tem limite e a gente tem que saber trabalhar os limites. É como uma família tem que fazer com o seu filho. Tem que educar mostrando os limites. E isso precisa ser feito do ponto de vista civilizatório. Senão, a espécie humana desaparece. O planeta continua, mas a espécie humana desaparece. Tá? Meu muito obrigado e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado, professor Oswaldo Ali. Obrigado, Silvia, pelo apoio. Nos vemos
No domingo à noite nos encontramos no rádio. Até mais. Forte abraço. Obrigado, Oswaldo. Forte abraço. Obrigado, Silvio. Para entender, para ouvir esses novos servidores que chegam na casa depois de 15 anos sem ninguém